Cria um espaço vazio esse pedaço. Ah, não falei sobre o CP, né? Tá bom, vamos falar assim. Professor, Tá, agora ou depois? Legal. Então o negócio é o seguinte. Esse é o conceito que nós vínhamos usando de capacidade térmica. O calor que o sistema ganha é dividido pelo aumento de temperatura que ocorre junto com esse ganho de calor, certo? E aí existe duas possibilidades importantes. E elas são assim, o calor a volume constante e um calor a pressão constante. E nós já estudamos o que ocorre quando o volume é constante. Quando o teu volume é constante, tu poderia ter, por exemplo, o teu gás aqui, um cilindro com o êmbolo travado. Então esse é o caso em que nós já trabalhamos, volume constante. Então a energia interna do sistema é o calor que foi adicionado a ele, só isso. A variação da energia interna é o calor que foi adicionado a ele. Então, capacidade térmica é, na verdade, uma capacidade de volume constante que é isso aqui. E sob pressão constante, como é que fica? Aqui temos um êmbolo móvel e em cima desse êmbolo um peso. Então essa é uma forma de eu construir um sistema que tenha uma pressão constante. E agora, o que acontece ao adicionar o calor? A temperatura aumenta, certo? A temperatura aumenta. Aumenta, então temos delta T. E o que, tudo certo? Aí alguma pergunta? Perguntas? Tá. Vocês concordam que a temperatura do gás aumenta? Mas e o volume é mantido constante ou não? Ele é móvel? É móvel, a pressão é constante, o êmbolo é móvel. Sem atrito, só tem um peso parado em cima dele. E esse peso, como é sempre o mesmo peso, garante que a pressão é sempre a mesma. A minha pergunta é se o volume muda ou não muda. Muda, né? A gente
dilatação térmica dele ali, ele vai se expandir. Legal. Tchê, ao se expandir, então ocorre um aumento do volume. Tem uma variação do volume. Só que ao aumentar esse volume, ele não tem que empurrar a pressão que estão fazendo em cima dele, ele tem que deslocar para cima aquele ângulo, certo? Ele tem que empurrar algo que está pressionando o sistema. Então, é preciso realizar um trabalho contra a pressão externa. Então, nisso, o sistema gasta a energia, que é a pressão vezes a variação do volume. E aqui eu chamo a atenção de vocês. Lembra que uma pressão vezes um volume era uma energia? Nós falávamos disso, né? Que pressão vezes o volume é uma energia. Então esse aqui, a pressão vezes a variação do volume, é a energia que o sistema gastou para empurrar aquele peso para cima, aquela pressão que está para cima dele. Certo? Então agora, o quanto o sistema ganhou na sua energia interna é o calor, mas tu tem que descontar o que ele gastou. Então vou botar aqui menos esse termo que é a energia que ele gastou. Certo? Tudo bem de eu colocar aquele menos pressão ΔV ali do lado do ΔU? Sim. Agora é só questão de números, só questão de colocar as expressões ali dentro. Aquilo ali é o que vai nos resolver tudo. Qual é o valor de ΔU? Como é que o ΔU está relacionado com a temperatura? ΔU, nós temos essa definição, esse resultado que foi posto antes. E eu pergunto se vocês lembram do PV igual a nRT, então pressão vezes ΔV seria NR ΔT. Pergunto, gente, vocês concordam que pressão vezes ΔV é NR vezes ΔT? Ou, se não for óbvio, eu deduzo isso aqui numa linha para vocês. Pressão vezes volume 2 menos pressão vezes volume 1. nRT2 menos nRT1. Essa seria a ideia da coisa, certo? Tá, então podemos fazer isso. Então substitui essas duas expressões, por gentileza, lá naquela última equação de lá.
vamos ver se a gente concorda aqui. Vocês fizeram aquela substituição na equação anterior e chegaram neste resultado aqui? Sim? Isolando o calor. Isola o calor. Calor igual CV mais NR, entre parênteses, vezes ΔT. Sim? Sim? Capacidade térmica seria o calor dividido pelo ΔT. Então dividimos isso aqui pelo ΔT para chegar na capacidade térmica. É só cortar o ΔT desse lado, certo? Então a capacidade térmica que tu ganha se torna CV mais N vezes R. Então, se preferir expressar em termos molares, divide tudo pelo número de mols, fica CV molar igual ao CV molar mais R. Então, olha só, vamos ver se a gente está de acordo aqui. Imagina que eu tenho um mol de hélio. Qual é a capacidade térmica do hélio a volume constante? Bom, molar. 3 milhas de R. Sim? Qual seria a capacidade térmica da sua pressão constante? Só pega esse mesmo valor e adiciona mais R. O que dá? 5 meios de R. Então 20,8 joules por Kelvin. Um mol de hélio, certo? Bom, gente, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se tu quiser esquentar o hélio num recipiente em que ele não pode executar nenhum trabalho, ele fica preso ali em volume constante, todo o calor que tu fornecer para ele vai ir para o aumento de temperatura, certo? Então, para chegar de, sei lá, 300 Kelvin para ir até 400 Kelvin, tem uma dada energia que tu gasta. Agora, se tu deixar o hélio em pressão constante, não volume, o volume pode variar. O volume variando, quando tu adiciona calor ali, o hélio vai ser obrigado a empurrar essa pressão que tem em cima dele. E nisso, ele precisa de mais energia. Para ter o mesmo aumento de temperatura, ele precisa receber mais. Ele precisa o que vai ficar com ele e mais o que ele vai gastar. Certo? A mesma coisa assim, que digamos que eu tenho uma pessoa aqui que é muito pão dura e nunca gasta dinheiro. E quantos eu preciso dar para ele ficar com R$1.000 a mais? Eu só tenho que dar R$1.000 para ele. Agora eu tenho uma outra pessoa que gasta metade do que recebe. Eu preciso dar quanto para ele ficar com R$1.000 a mais? Eu tenho que dar R$2.000 para ele, certo? É mais ou menos assim. Então aqui, se for em volume constante, ele vai receber, não vai soltar nada da energia que ele recebe. Mas em pressão constante, ele empurra, ao expandir o volume, ele empurra algo. Ele realiza o trabalho. É proporcional à pressão, sim. Tem a ver com a pressão. Mas a pressão está multiplicada pela variação do volume. Então aqui, ó, se tu usasse uma pressão maior, o volume não teria aumentado tanto. Ele fica na mesma. Fica na mesma.
já que a gente falou do CEP, só citar aqui o índice adiabático. O índice adiabático é representado pela letra grega gama e ele é CP dividido pelo CP, só isso. Então esse índice adiabático gama, ele ocorre em processos adiabáticos, em vários processos adiabáticos ele é empregado. Você sabe o que é um processo adiabático? Sem calor. Som é um processo adiabático em que tu comprime e expande um gás pelas ondas de vibração sonora. E ele aparece, por exemplo, na fórmula da velocidade do som. A velocidade do som é a raiz quadrada desse gama vezes RT sobre a massa molar. Legal, né? Tem até um exercício numa lista que fala na velocidade do som ali e tal. E daí aparecia 5/3. Então o gama daquele gás que ele considerou naquele exercício era 5/3. Eu queria que a gente fizesse uma pequena tabela considerando gases de moléculas rígidas, tá? Moléculas rígidas vai ser, e no nosso modelo de moléculas rígidas, qual é o CV no gás monatômico? 3 meios de R, ou 1,5 R, não é isso? 3 meios de R, tá, 3 meios de R. Então, o CV adimensional é aquele em que o R foi colocado fora. Na verdade, a gente pegou o CV e dividiu pelo R. Dá 3 meios. Consequentemente, qual é o CP? É só pegar o CV mais R, dá quanto? 5 meios de R, divide pelo R, só para a gente se livrar daquele R. Fica 5 meios. 5 meios, não é isso? Qual é o valor do gama? 5/3. Agora vocês fazem das lineares aqui e das não lineares. Professor, quer ajudar a nossa dúvida? Aproveitar. Não, a gente estava pensando na hora que a gente estava fazendo o torneio de cloro. E vai subir a função da molecular. Só que a gente vai saber uma coisa. Então, a gente não tem como saber isso de antemão, tá? A gente tem que saber, a gente pode saber assim, que as moléculas que a ligação é mais forte, por exemplo, a ligação tripla do RN é uma ligação tripla, da do cloro é uma ligação simples. Então, isso é uma coisa. Onde tem átomos mais pesados, por exemplo, cloros é um átomo pesado. Se fosse bromo, BR2, seria um átomo mais pesado. Se fosse iodo, I2, seria bem pesado. Aí nesses casos também acontece isso. Mas isso é assim, ó, a gente vai conhecendo as moléculas com a prática. A gente tem moléculas grandes e pesadas, isso pode acontecer mais. Tá.